Oi, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, a gente vai continuar a usar a nossa apostila aqui na nossa aula virtual. Desculpa qualquer coisa o vídeo, também tô aprendendo a fazer, então a gente vai se acertando enquanto isso. A gente começou a falar do reino Monera, né? A gente viu nas primeiras aulas, a gente fez as atividades, a gente viu, né, onde que a gente conseguia ter bactérias, né, principalmente que são os principais representantes do reino Monera. E ficou faltando aqui na página 61 a gente colocar no nosso corpo aonde é que a gente encontra essas bactérias, né, esses seres do reino Monera. A gente pode encontrá-las aí completando as lacunas no nosso nariz, na nossa boca, nas nossas orelhas e ouvidos e no nosso estômago, né, para terminar de completar aí a atividade. Lembrando que existem as bactérias boas e as bactérias ruins, aquelas que fazem um mal para o nosso organismo. Por isso, como está aí no texto da página 62, o uso consciente de medicamentos e as superbactérias. Se a gente ficar tomando antibiótico, antibactéria, assim, toda hora que eu achar que tenho que tomar, a gente acaba deixando as bactérias ruins mais resistentes, as bactérias que causam mal pra gente mais fortes, e aí elas se tornam superbactérias, elas vão se adaptando àquele medicamento e o medicamento não faz mais efeito. E por outro lado, a gente acaba matando aquelas bactérias que são nossas amigas, que ajudam o nosso organismo a decompor as coisas, a decompor os nutrientes que a gente precisa, a defender o nosso organismo, né? Como a gente tem as bactérias que vivem no nosso intestino, elas são muito importantes para nos ajudar na nossa defesa, na defesa do nosso organismo. E aí a gente acaba matando essas bactérias também. E isso também não é legal, porque daí a gente vai acabar ficando sem defesa, né? Então, por isso que a gente existe essa campanha tão grande de não ficar tomando antibiótico, né? Não adianta tomar antibiótico para o coronavírus. Por quê? Porque o antibiótico mata a bactéria. Corona é um vírus, não uma bactéria. Né? Não adianta ficar tomando antibiótico para gripe. A gripe é vírus e não bactéria. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente tem para a gente tomar. Então não ficar se automedicando. Essa é uma das principais recomendações mundiais. Continuando aí, a gente tem as doenças causadas por bactérias, para a gente saber o que realmente a gente precisa de um antibiótico. As mais comuns: tuberculose, o tétano, a pneumonia, a meningite meningocócica e a leptospirose. Para o tétano, eu tenho certeza que vocês já tomaram vacina, tem vacina contra ela. Para a meningite também. A gente já toma esses medicamentos para evitar que a gente tenha. Né? O tétano a gente tem que tomar mais ou menos a cada 10 anos para evitar. Porque o tétano, como que é? É uma bactéria que vive nas ferrugens, nas coisas enferrujadas, no meio da sujeira. E quando a gente se corta, elas podem entrar no nosso organismo e causar o tétano, a doença tétano. Então a gente tem essa vacina para não desenvolver essa doença. No Brasil, a vacinação é obrigatória, a gente sabe disso, né? Apesar de muita gente não gostar, mas ela é importante para isso, para que a gente consiga evitar certas doenças que são muito comuns, porque a bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani, ela é muito comum, ela fica nos objetos, ela é muito fácil de pegar. Da mesma forma, a da pneumonia, ela tá no ar, a da meningite tá no ar, então elas estão aí. Então a gente tem que arrumar uma forma de se defender dessas bactérias. Como que a gente faz para estudar essas bactérias? Como é que a gente criou a vacina? Como é que a gente sabe quem é quem? Como a gente conheceu elas? A gente classifica elas através do estudo, né? A gente viu lá toda aquela parte de classificação. A gente então tem que estudar. A gente cultiva elas numa placa de Petri, é um potinho de vidro assim baixinho, normalmente com um meio de alimentação para elas, normalmente é um tipo de gelatina que a gente usa, e ali elas vão se proliferando e a gente pega e estuda no microscópio, já que elas são microscópicas, né? Então tem um nutriente necessário que a gente coloca ali e a gente vê.
Elas vivem normalmente em colônias. Às vezes a gente vê uma separadinha, mas a maioria delas em colônia. Então a gente classifica elas pelo formato de cada uma isolada ou pelo formato da colônia que elas formam. O que é uma colônia? Várias bactériazinhas vivendo juntinhas ali, todas grudadinhas. E quais são esses tipos, né? Quais são essas formas? Primeiro lembrando, a estrutura da bactéria, vocês viram aí, né? A estrutura da celulinha lá, ela tem uma parede celular, uma membrana plasmática e o citoplasma. E lembrando que por que elas são primitivas? Porque tá tudo aqui solto dentro da célula, bagunçadinho, né? Tudo bagunçadinho. Então, a parede bacteriana é uma estrutura rígida que protege a bactéria. A membrana plasmática permite as trocas gasosas entre as bactérias, né? Assim que as trocas de alimento, as trocas todas, né? Como que ela faz para se alimentar? É através dessa membrana plasmática. E o citoplasma é onde estão as organelas, todas ali soltas e misturadas, né? Aí tem uma estruturinha, aí na apostila de vocês tem a estrutura falando certinho de como é. Que os ribossomos, mesossomos, membrana plasmática, parede celular, cápsula, plasmídio, flagelo, fibria e o cromossomo. É todo bem explicadinho e bem desenhadinho para vocês entenderem como ela é. E quais são os tipos de bactéria, como a gente classificou ela. Então tem as bactérias que a gente chama de cocos, que são bolinhas. Bolinhas, é cocos no nome, tá? Os bacilos, que tem forma de bastão, elas são mais compridinhas assim, ó. Os espirilos, que são em forma de espiral. E os vibriões, que são em forma de vírgula. É o vibrião que causa cólera, a gente ouve falar vibrião colérico, é um tipo de vibrião. As bactérias de formato esféricos também podem ser vistas e denominadas conforme o tipo ou formato que elas vivem. Por quê? Aí a gente tem os diplococos, são duas bolinhas grudadinhas. Os estafilococos, quando elas ficam parecendo um cachinho de coco. Um monte de bolinha assim. E os streptococos, quando ela forma uma cadeia. Aí, assim que a gente vê, é dessa forma que a gente enxerga essas bactérias no microscópio. Por isso que a gente dá esses nomes. E como é que ela se reproduz? Ela se reproduz por divisão binária, ou então bipartição ou cisciparidade. Tudo quer dizer a mesma coisa. De uma bactériazinha vão virar duas bactériazinhas. Ela vai se dividindo até formarem duas bactériazinhas separadas. É assim que ela se reproduz. Algumas conseguem até trocar de material genético. Como? Uma bactériazinha encosta na outra bactériazinha e elas trocam através da membrana plasmática os cromossomos que tem aqui dentro dela. Né? Que parece um monte de um emaranhado de coisinhas. É assim que elas ficam, né? Assim que elas se reproduzem, entendeu? Dá uma segurada aí que a gente já vai entrar em reino protista. Voltando, falar dos protistas. Qual é a diferença do protista para o monera? Lembra que eu falei que os moneras, eles eram procariontes, eles não tinham lá a carioteca, aquela proteção do núcleo celular, na onde tinha o material genético. Os protistas, eles já têm essa proteção, por isso eles são classificados como os mais evoluídos, né? Então, eles são chamados de
de protista, que vem de primeiro, de proto, quer dizer primeiro, né? São os primeiros a terem essa proteção do núcleo. E por que é tão importante proteger o núcleo? Porque onde tem o material genético é onde tem o que seria a identificação do ser vivo, né? É o DNA, o material genético é o DNA, o RNA. Então é a identificação, é como se fosse o RG deles. Então é muito importante isso ficar armazenado e protegido. Do resto, eles são bem parecidos com os animais do reino Monera. São microscópicos, tem as organelas, tem todas as coisas, né, aqui. Só que eles são mais organizados, as coisas têm um lugar certo para estarem. Eles podem ser, ter uma alimentação, serem heterotróficos, né, que vão se alimentar de alguma outra coisa, de algum outro ser, ou alguns que são autótrofos, né, produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese. Eles são, a maioria é heterotrófico, ou seja, não produz. Eles vão se alimentar de outras coisas. De que forma eles se alimentam? Essas organelas que estão dentro dele, como eu já expliquei para vocês, são como se fossem os nossos órgãos, né? São os órgãos de cada célula. Todas as células têm esses órgãos dentro dela, né? Mas esses animais são unicelulares, então eles têm simplesmente essas células como órgãos, né? Essas organelas como órgãos, porque eles são formados de uma célula. As nossas células, todas elas têm todas essas organelas dentro. Como que a gente classifica os protozoários? Eles são classificados a partir da organela de locomoção e do formato que eles têm. Como assim? A gente classifica os protozoários em ciliados, são aqueles que têm cílios, são assim que eles se locomovem, ajuda tanto na captura de alimento, como ele faz para pegar o alimento, quanto para se locomoverem. Eles são considerados os mais evoluídos, porque eles têm vários ciliozinhos, eles conseguem se locomover mais rápido, eles conseguem se alimentar mais rápido. Como exemplo disso, a gente tem o paramécio e a vorticela. Ou melhor, a vorticela é o nome científico do paramécio, desculpa aí. Os flagelados, que tem um flagelo, também usado para se locomover, para capturar alimento, para perceber como é que está o ambiente na sua volta. Um principal exemplo dos flagelados é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e a giardia, que causa a giardíase, muito comum nos animais de estimação. Outro tipo de protozoários são os risópodes ou sarcodinos. Eles não têm uma forma muito certa. Eles se locomovem por pseudópode. Pseudo quer dizer falso, pode quer dizer pé. Ele forma, para ele conseguir se alimentar, ele forma como se fosse um pezinho aqui, uma estruturazinha que vai englobando o alimento até que se feche e o alimento fique dentro dele, dessa forma que ele se alimenta. E a mesma coisa para ele se locomover. Ele vai se esticando, mudando de forma, para conseguir se movimentar e chegar num outro lugar. O principal, essa forma de alimentação aqui, ó, se chama fagocitose. Ele vai englobar aquele alimento para comer. O principal exemplo deles são as amebas. A ameba parece um ovinho instalado, um ovinho frito. É mais ou menos o formato da ameba, que eu esqueci de desenhar aqui, ó, o núcleo deles. Então, a ameba parece bem um ovinho estourado, um ovinho frito. Outro tipo de protozoário são os esporozoários. Eles não têm nenhuma estrutura de locomoção, é só uma célula, é só isso. E o mais conhecido deles são os plasmódios. Mas, tirando esses outros
protozoários que acabam causando algumas doenças, algumas coisas, os principais protozoários que a gente tem são as algas unicelulares, as euglenas, as diatomáceas e as dinoflageladas, que elas podem ser, né, são os tipos de alga que tem. As euglenas, elas são compridinhas, as diatomáceas são soltinhas e as dinoflageladas elas têm uma celulinha aqui, né, como se fosse um flagelinho, para elas conseguirem se locomover. As principais algas que a gente tem dentro do grupo dos protistas são as algas verdes, as algas vermelhas e as algas pardas. As algas vermelhas são chamadas de rodophysias. Rodo é vermelho em grego, por isso rodophysias. As algas verdes são as clorofícias, cloro de clorofila, e as algas pardas são chamadas de feofícias. Para lembrar bem dela, a gente lembra de fel, feia. Por quê? Porque pardo é aquela cor que não tem muita cor, né? Então elas são um pouquinho mais feinhas. As algas verdes, elas são verdes, que acabam produzindo o oxigênio, né, através da fotossíntese, boa parte do oxigênio que a gente respira. As algas vermelhas, elas têm clorofila, mas elas têm um outro pigmento vermelho, chamado ficobilina, que deixa ela mais avermelhada. E as algas pardas, ela tem ficoxantina, muito utilizada na culinária japonesa, muito utilizada para formar o agar, que é aquela gelatininha japonesa que as pessoas se alimentam. Por isso que elas ficam com aquela cor meio castanho, amarelada, meio estranha. A ficoxantina a gente usa muito para fazer sorvete também, ó. Quem acha que não come alga, tá comendo alga sim. E como eu disse, elas são as principais produtoras do oxigênio que a gente respira. As outras, a maioria das espécies do reino plantae, né, do reino das plantas, do reino vegetal, elas produzem oxigênio, mas elas respiram de novo à noite, né? Então elas respiram esse oxigênio que elas produziram. Então elas basicamente filtram o ar. As algas, essas algas, né, esses protozoários algas, né, protozoários que fazem fotossíntese, eles não precisam de muito oxigênio para respirar, né? Eles precisam de bem pouco. Então eles produzem enquanto tem luz. E esse oxigênio fica disperso no ar. Então elas são as principais produtoras do oxigênio que a gente precisa para respirar. E só mais um segundinho. Entrando agora para o reino fungi, vocês já viram cogumelo, bolor, agora eu até esqueci o nome. Que fica na árvore, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas já viram isso, né? Esses são os fungos, esse é o reino fungi. A gente usa um dos principais reinos... Só um segundo que deu um probleminha aqui, daqui a pouco eu volto com outro vídeo.